Fala galera, sou Esdras aqui. Depois de muito tempo sem gravar um vídeo pra vocês, tô aqui na minha casa, perto da piscina, sentado em um monte de feno com esse tripé improvisado aqui. Enfim, o tripé que eu tenho quebrou, enfim, e eu não consigo usar agora. Bom, são agora 4h40 da tarde. Eu tava aqui refletindo, sobre algo que eu queria compartilhar com vocês, que eu vejo que é muito importante. O que acontece? Depois da Revolução Industrial, a humanidade ela começou a agir de forma diferente, A humanidade começou a se separar mais, viver com mais individualismo, As famílias começaram a se unir menos. E algo que eu percebi refletindo hoje à tarde foi que o comunismo, o socialismo, algo que a gente vê, que é algo extremamente prejudicial para a vida humana e que realmente não funciona, como modelo de sociedade, modelo de mercado, o comunismo ele tentou substituir a família. Se a gente analisar a família antes da Revolução Industrial, a família ela era muito mais do que o núcleo familiar, do que ali pai, mãe e filhos. A família era um clã, As famílias eram clãs, as famílias eram grandes, numerosas, as famílias eram fortes, com pessoas que estavam ali se apoiando, se ajudando constantemente, E a Revolução Industrial acabou com isso. As pessoas começaram a sair dos campos, começaram a ir para as cidades para poder trabalhar, trabalhar na indústria. E isso afetou diretamente nesse modelo de família. Famílias fortes, grandes, numerosas, famílias que eram clãs, Clãs que impunham respeito aos outros clãs, As famílias negociavam e juntavam as suas famílias para ficarem mais fortes através dos casamentos, Isso se perdeu com a Revolução Industrial, com o avanço da tecnologia, naquela época, tecnologia industrial. Acabou que a família foi perdendo esse conceito, E o que aconteceu? O comunismo ele veio para tentar suprir essa necessidade, para tentar mudar essa relação em que as famílias eram unidas e tinha um patriarca ali, um pai que era o líder da família, normalmente era uma pessoa mais velha que já estava mais tempo vivendo e fazendo suas relações, para suprir as necessidades de todos aqueles que pertenciam à família, para o bem da família, não para o bem de um, para o bem de poucos, mas para o bem geral da família. E todos tinham que contribuir nisso, Não era algo que os recursos da família não eram distribuídos de forma igualitária, mesmo para pessoas que não estavam ali trabalhando, não estavam fazendo a sua parte, não estavam ajudando na sobrevivência da família, As coisas, quem trabalhava mais, quem era mais forte, quem sabia caçar melhor, quem tinha certas habilidades que os outros não tinham, normalmente tinha recursos melhores. Isso se transpôs para o mercado de trabalho, Quem tem melhores qualificações e sabe resolver melhor os problemas, vai também ter os melhores salários, vai ter as melhores condições de vida, E assim como era nesse modelo familiar. Mas o comunismo vem para tentar fazer da sociedade uma grande família, só que isso é disfuncional. Porque uma pessoa, ela não tem como cuidar de muitas, além do que 30, 40, 50, 100, 200 pessoas. Eu não tenho como liderar mais do que 200 pessoas. Talvez 500 eu consiga, talvez 1000 pessoas, mas mais do que isso é muito difícil. E as famílias eram numerosas a ponto de chegarem a 1000 pessoas, talvez, naquela época, A gente vê, por exemplo, as tribos de Israel, Tem ali Jacó, que foi quem teve mais filhos ali, Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Isaac teve 2 filhos. Desses 2 filhos foi Esaú e Jacó que se dividiram, e a tribo que foi para ser a tribo de Israel, Os dois tornaram tribos numerosas, tanto Esaú quanto Israel se tornaram tribos numerosas. A tribo que foi escolhida para ser a tribo que viria o Messias, que viria Jesus, foi a tribo de Israel. E na tribo de Israel você pode ver que 400 anos que eles passaram no Egito, Os descendentes de Jacó, de Israel,
saíram de 70 para se tornarem mais de 400, né? Mais de 400, bem mais do que 400 na verdade, né? Eles chegaram lá com 70 pessoas, uma família de 70 pessoas, todos liderados por Jacó, e se tornaram, em 400 anos, se tornaram em milhares, né? Mais de milhões de pessoas, que é o que os historiadores dizem. Eu falei 400, mas me confundi com os dados aqui. Eram cerca de 400 mil pessoas, ou chegava já a mais de 1 milhão de pessoas, né? Se não me engano, eram 13 milhões de pessoas. 13 milhões de pessoas que se tornaram a tribo de Israel, né? Nesses 400 anos. Então, eles se reproduziram e se tornaram uma grande família. Eles tinham um líder, que foi Moisés, né? Obviamente. Mas eles tinham seus líderes em cada tribo. Esses líderes se reportavam a Moisés, entende? Eles eram divididos em tribos, ou clãs, né? Você pode chamar dessa forma. Clãs e tribos são coisas parecidas. E todos eram criados ali, né? As crianças eram criadas pela comunidade, não apenas pelos seus pais, né? Então, você vê Jesus quando ele vai para o templo, lá no Bat Mitzvah dele, quando ele se torna um homem, né? No judaísmo, quando você se torna um homem aos 12 anos de idade, você é conhecido como homem pela sociedade e você passa a ter obrigações de homem, e você tem meio que um rito de passagem para isso, né? E foi o que aconteceu com Jesus, foi o que aconteceu com eles lá. E no momento que Jesus se perde de seus pais, os pais não ficam preocupados, porque eles provavelmente estavam junto com a tribo. Ele provavelmente ia estar junto com a tribo e ia estar sendo cuidado pelos outros na tribo. Os pais só se dão conta de que ele sumiu 2 dias depois. Se fosse nos dias de hoje, nos tempos atuais, onde a família é apenas esse núcleo familiar, né, pai, mãe e filhos, a gente poderia dizer que Maria e José eram pais extremamente negligentes porque perderam seu filho e só foram se dar conta que ele tinha se perdido 2 dias depois, né? Entretanto, o modelo de família nunca foi esse. O modelo de família passou a ser assim depois da Revolução Industrial, né, onde haviam apenas os pais e os filhos ali, talvez os avós. Antigamente as crianças eram criadas todas com seus tios e avós e pessoas mais velhas. Isso influenciava diretamente na formação deles. Crianças que eram criadas com pessoas mais velhas, em contato com pessoas mais velhas, amadureciam mais rápido e aprendiam coisas novas. Isso criava o avanço das gerações. Mas você vê hoje que as crianças são colocadas apenas com crianças da mesma idade, e tendo contato apenas com pais e professores que não são muito mais velhos, que não têm ali tantas coisas para passar assim. E você vê que as gerações não têm avançado mais tanto quanto era antigamente, né? Algo que eu sou muito grato a Deus é que a minha família sempre foi criada dessa forma, todo mundo muito unido, muito junto. Eu e meus irmãos, nossos planos sempre foram de crescer e nunca nos separarmos. Foi sempre de crescermos, construirmos patrimônio, criarmos as nossas coisas, criarmos nossas empresas, temos o nosso império familiar, entende? E ter a nossa família como um clã mesmo, como uma tribo, e sermos todos criados juntos, né, como sempre foi aqui. Os nossos filhos lá na frente crescerem juntos, e realmente porque nossa família é bastante numerosa, é uma família bem grande, e é algo que a gente sempre foi criado junto com nossos primos, e é algo que a gente tem assim em mente. A gente sempre quis criar um condomínio, fundar uma cidade para a família, entende? E enfim, é um plano que a gente tem, é um plano que a gente pretende continuar. Bom, por hoje é só. Eu queria falar isso aqui para vocês. Queria que vocês tivessem isso em mente, né, de construam as famílias de vocês junto com a família que vocês já têm e não se separem, porque famílias fortes também criam pessoas fortes. Famílias fortes, elas têm pessoas fortes, e essas pessoas fortes constroem um mundo melhor, tá? É isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo.